Muito bem, pessoal, retomando então nossos estudos de lesão corporal grave e gravíssima. Eu quero falar agora sobre a lesão corporal grave, na verdade voltar ainda o que nós estávamos falando na aula anterior, porque tem um detalhe aqui que eu preciso falar mais com vocês. Dentro da debilidade permanente de membro, sentido ou função, vamos supor que houve uma lesão corporal que gerou uma debilidade permanente, vamos pegar aqui, nos pés da vítima. Entretanto, se a vítima realizar um procedimento cirúrgico, ela vai ficar curada, tá bom? Ela sofreu uma debilidade permanente em seu pé, mas se ela realizar um procedimento cirúrgico, ela vai ficar curada. Pergunto a vocês, nesse caso, haverá ou não a incidência da qualificadora da lesão corporal grave em razão da debilidade permanente de membro? E aí? Incide ou não incide? Vai incidir mesmo assim. Ah, professor, mas se ele fizer uma cirurgia, ele fica curado 100%. Mesmo assim, ninguém é obrigado a se submeter a uma cirurgia. E ainda que a vítima o faça, este procedimento cirúrgico não vai excluir o fato de que houve uma lesão corporal que gerou debilidade permanente em um membro, ok? Então, atenção nesse detalhe, galera. Procedimentos cirúrgicos não excluem a configuração da lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Vamos em frente. Inciso 4, vai ser uma lesão corporal de natureza grave se resulta na aceleração de parto. O que é a aceleração de parto? É o nascimento da criança antes daquele prazo previsto. O que nós temos que ter em mente aqui em relação à aceleração do parto? Primeiro, o agente deve saber que a vítima está grávida. Ele tem que ter esse conhecimento, senão ele não pode responder por essa qualificadora. Ok? O direito penal não pune objetivamente, somente pune de maneira subjetiva, ou seja, o agente tem que ter dolo ou culpa na sua conduta. Segundo, o dolo do agente não pode estar voltado para o feto. Porque se o dolo do agente estiver voltado para o feto, para lesionar o feto, para gerar a aceleração do parto, a gente vai incidir o crime de aborto. Eventualmente uma tentativa de aborto. Ok? O dolo do agente, portanto, na aceleração do parto, deve estar voltado para lesionar a gestante, mas não o feto. E em razão das lesões geradas na gestante, é que houve a aceleração do parto. Clara hipótese de lesão corporal de natureza grave dolosa. Ok? Vamos em frente. Eu até tinha escrito aí, nem precisava ter escrito, olha só, já estava aí no slide para vocês. Enfim, o professor vai se empolgando na aula e acaba esquecendo do que ele escreveu no próprio slide. Vamos em frente. Aqui agora, a gente já está no parágrafo 2º. Se entramos no parágrafo 2º, logo estamos falando da lesão corporal de natureza gravíssima. Gravíssima. Então, primeira hipótese, lesão corporal de natureza gravíssima, incapacidade permanente para o trabalho. Reparem que aqui sim, trabalho e não somente ocupações habituais. E a incapacidade aqui deve ser permanente, ok? Exemplo que eu gosto de usar, o dentista. O dentista, quem já viu o dentista trabalhando, ele precisa toda hora sentar na ponta da cadeira e inclinar o seu corpo, ficar curvado. Vamos supor que um dentista tenha sofrido uma lesão corporal em suas costas, de forma que ele não consegue mais inclinar as suas costas. Meu amigo, isso daí para um dentista acabou. Ele não consegue mais desempenhar o seu trabalho. Aquele agente, portanto, que gerar esse tipo de lesão corporal em um dentista, vai responder por essa lesão corporal gravíssima, porque ele gerou incapacidade permanente para o trabalho da vítima. Havia uma polêmica, e ainda existe de certa forma essa polêmica, em relação a que trabalho é esse. Porque
a questão fala, o inciso primeiro fala, incapacidade permanente para o trabalho. Para qual trabalho é esse? Teria que ser qualquer trabalho ou o trabalho que a pessoa já vinha desempenhando? Por exemplo, nesse caso do dentista, ele está incapacitado para trabalhar como dentista, mas ele pode trabalhar como professor. Então, nesse caso, eu aplicaria ou não essa qualificadora? Pessoal, para uma parcela minoritária da doutrina, essa incapacidade permanente para o trabalho teria que ser qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Então, no caso do dentista, que não pode ser dentista, mas pode ser professor, por exemplo, não incidiria essa qualificadora. Obviamente, pessoal, isso daqui é um absurdo. Essa doutrina, ela é absurda. A doutrina majoritária que vocês devem adotar é que esta incapacidade permanente para o trabalho é para o trabalho que o agente comumente desempenha. Aquele trabalho que ele já desempenhava antes de sofrer essa lesão corporal. Se ele não consegue mais antes de sofrer lesão corporal, e isso vai ser algo permanente, incide a qualificadora. Ok? Vamos em frente. Enfermidade incurável. Enfermidade incurável, ela pode ser uma alteração prejudicial tanto física quanto psíquica, tá? Não precisa necessariamente ser algo físico, mas em regra vai ser algo físico. Vamos supor que alguém sofreu uma lesão corporal que acabou gerando dificuldades de raciocínio, por exemplo. É uma lesão corporal gravíssima em razão da enfermidade incurável. Então, eventualmente, essa lesão corporal vai atingir o cérebro, vai atingir os neurônios, né, o sistema nervoso, e aí poderia configurar também essa enfermidade incurável. Outros pontos importantes aqui em relação à enfermidade incurável. Deixa eu desenhar para vocês uma linha do tempo. Vamos supor que a lesão ela tenha ocorrido neste momento, ok? Eu tive aqui a lesão. E esta lesão ela era incurável à época em que foi praticada. Posteriormente, o agente foi condenado. Condenação transitada em julgado. Ok? O agente foi condenado pela lesão corporal gravíssima em razão dessa lesão corporal que gerou uma enfermidade incurável. Muito bem. Ocorre que, passado algum tempo, a medicina encontra a cura. A medicina encontrou a cura. E aí? Reparem que o agente já foi condenado em sentença transitada em julgado. Sofreu a condenação, a sentença condenatória transitada em julgado. Posteriormente, vem a medicina e encontra a cura e esta lesão que gerou uma enfermidade incurável não é mais incurável. A pergunta é a seguinte, o agente que está lá condenado, está preso, ele pode se beneficiar deste encontro da cura pela medicina? E aquilo que ele veio a responder, que ele foi condenado por lesão corporal gravíssima, passar a ser simplesmente uma lesão corporal leve? Em outras palavras, o encontro da cura pode beneficiar aquele que foi condenado em razão de uma lesão incurável praticada contra a vítima? A resposta é negativa, ok? O agente, essa cura que foi encontrada, não vai retroagir para beneficiar. A gente não tem aqui uma novatio legis in melius, pessoal. É simplesmente uma cura que foi encontrada. Eu vou além. Vamos supor que o julgamento fosse agora, depois. Aqui é o julgamento. Então, houve a consumação da enfermidade incurável, posteriormente a medicina encontrou a cura, e depois disso é que houve o julgamento do agente. E agora? Ele vai se beneficiar dessa cura que foi encontrada? Vem comigo, resposta, mais uma vez, negativa. Porque o momento em que nós vamos avaliar se a enfermidade é incurável ou não é no momento da consumação do crime, ok? Se no momento da consumação do crime a enfermidade era incurável, o agente vai responder por essa qualificadora. Muito bem. Inciso terceiro.
Lesão corporal gravíssima se resulta perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Perda ou inutilização do membro, sentido ou função. A gente tinha falado da debilidade permanente, né? Que é uma hipótese de lesão corporal grave. Agora nós estamos falando da perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Agora a gente já sabe o que é membro, já sabe o que é sentido, já sabe o que é função. Então o que seria uma perda de um membro? A gente pode falar aí a mutilação, amputação. O que vai ser a inutilização de um membro? Vamos supor que o membro continua ligado à vítima. Vem comigo aqui. A perda do membro é quando não está mais conectado o membro à pessoa. Esta é a perda do membro. Foi decepado, caiu fora. A inutilização é quando o membro continua ligado ao corpo da vítima, entretanto não tem mais função. Exemplo, pessoa que ficou paraplégica. Ela teve não a perda dos seus membros inferiores, mas a inutilização dos seus membros inferiores. Configuraria, portanto, uma lesão corporal de natureza gravíssima. Sentido ou função, a gente pode falar aqui no sentido surdez de ambos os ouvidos. Função, vem comigo, por exemplo, uma castração. O agente que foi castrado, ele perdeu a sua função reprodutória. Ok? Então, é muito parecido, muito cuidado para não confundir a debilidade permanente de membro, sentido ou função com a perda ou inutilização de membro, sentido ou função. A primeira é uma hipótese de lesão corporal grave. A segunda, lesão corporal de natureza. Pegam em cima dessa diferenciação, tá bom? Debilidade permanente, lesão corporal grave. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função, lesão corporal gravíssima. Fechou? Vamos em frente, então. Inciso 4, deformidade permanente. Ok? Essa deformidade permanente ela vai estar ligada à estética da vítima. É quando houve aí essa deformidade, né, que tirou a beleza, prejudicou o visual da pessoa. Está muito ligado às cicatrizes, tá, pessoal? Muito ligado aí à cicatriz. Pergunta. A possibilidade ou realização de cirurgia estética afasta a qualificadora? Olha, a vítima sofreu uma deformidade permanente, uma cicatriz no meio da sua bochecha. Mas existe uma técnica avançada na medicina que ela pode fazer uma cirurgia e essa deformidade permanente simplesmente desaparecer. E aí? O agente vai responder mesmo assim pelo crime? Pela lesão corporal gravíssima em razão da deformidade permanente? Vai. Da mesma forma que a gente já tinha falado, ninguém é obrigado a se submeter a uma cirurgia reparadora de cicatriz, uma cirurgia que vai corrigir essa deformidade. E ainda que a pessoa venha a realizar essa cirurgia, não exclui o crime praticado pelo agente. Não exclui o fato de que houve o resultado deformidade permanente, ok? Olha aqui na tela. A realização de cirurgia estética posteriormente à prática do delito não afeta a caracterização no momento do crime constatada de lesão geradora de deformidade permanente. Seja porque fazer cirurgia estética é uma providência não usual, por ser um tratamento cirúrgico custoso e de risco, seja porque é o critério exclusivo da vítima. É a vítima quem vai decidir. Repare, a vítima então que sofreu essa deformidade permanente, vão falar para ela, olha, você pode fazer essa cirurgia, mas olha, se você fizer essa cirurgia, o cara que te estragou, que te machucou, que provocou essa lesão corporal, ele só vai responder pela lesão corporal leve. Coitada da vítima, o que ela faz? Ela fica bonita de novo ou ela prefere ver o cara preso mais tempo? Justo com a vítima, a gente não pode levar isso em consideração. Se a vítima decidir fazer uma cirurgia estética para curar essa deformidade permanente, isso não vai gerar efeito sobre a tipificação do crime praticado pelo agente. Fechou? Vamos em frente, pessoal. Por fim, lesão corporal de natureza gravíssima.
Tá grave aqui porque é em sentido amplo, tá? É como tá no nosso Código Penal, mas vocês sabem que parágrafo 2º é lesão corporal gravíssima. Se resulta, aborto, tá bom? Vai ser a pena de reclusão de 2 a 8 anos. E se resulta aborto, como a gente já tinha falado também na aceleração do parto, o agente deve conhecer a condição de gestante da vítima e é uma hipótese pré-ter-dolosa. O agente não vai estar buscando aqui o aborto. Se ele estiver buscando gerar uma lesão para abortar o feto, ele responde pelo aborto ou pela tentativa de aborto. Tá? Ele não vai responder pela lesão corporal que venha a resultar o aborto. Beleza, pessoal? Vamos em frente, que o negócio está ficando bom e tem muita coisa boa ainda para a gente ver. Olha aí. 9, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo, pena, reclusão de 4 a 12 anos. Galera, como que eu diferencio a lesão corporal seguida de morte do crime de homicídio? Sendo que nas duas situações eu tenho a violência e nas duas situações eu tenho a morte da vítima. Reparem, eu posso ter um autor que começa a bater na vítima e vem a responder no rosto da vítima, né? Socar o rosto da vítima e vem a responder por homicídio doloso. E eu posso ter um autor que soca o rosto da vítima e vem a responder por lesão corporal. Como então que eu diferencio uma situação da outra? Pelo dolo, pela intenção do agente. No homicídio haverá o animus necandi, o dolo de matar, a intenção de tirar a vida da vítima. No crime de lesão corporal de seguida de morte, o animus do agente, o dolo do agente é de lesionar, é praticar lesão. Mas ele se excede, ele pratica uma lesão por tempo superior, de maneira mais grave, e acaba gerando a morte da vítima. Mas não era a intenção dele. Pessoal, nós estamos aqui do melhor exemplo de crime pré-ter doloso do nosso Código Penal. Este é um crime pré-ter doloso. Havia dolo na conduta antecedente e houve culpa no resultado subsequente. Havia dolo em agredir, em praticar a lesão corporal, mas houve culpa no resultado morte. Nós estamos diante do melhor exemplo de crime pré-ter doloso do nosso Código Penal. E crimes pré-ter dolosos, como vocês sabem, ou se não sabem, vão saber agora, não, na tela, não admite, né? Esse daqui, não admite tentativa. Não tem como eu tentar praticar a lesão corporal seguida de morte. Ou eu pratico um homicídio, eu posso tentar praticar um homicídio e não conseguir, ou então eu pratico uma lesão corporal seguida de morte. Porque se o meu dolo era matar e eu não consigo, eu respondo pela tentativa. Eu respondo pelo homicídio consumado. Mas o crime pré-ter doloso, a lesão corporal seguida de morte, não tem como tentar. Ou eu pratico a lesão corporal e a vítima fica viva e eu respondo somente pela lesão corporal leve, grave ou gravíssima, ou então eu bati na vítima e a vítima morre. Aí eu vou responder pela lesão corporal seguida de morte. Não há a possibilidade de tentativa em crimes pré-ter dolosos, ok? Muito bem. Outro ponto aqui importante. Esse delito, essa lesão corporal seguida de morte, ela pode ser chamada também, tá bom, isso aqui em provas mais difíceis, é raro a gente ver, mas de homicídio pré-ter doloso, tá bom? Essa lesão corporal seguida de morte pode vir a ser chamada de homicídio pré-ter doloso, tá bom? E por fim, eu só vou colocar aqui diferença, que eu já falei com vocês, só para ficar. Diferença para o homicídio vai ser o quê? Do agente. Qual que era a intenção do agente? Era lesionar? Se era lesionar e ele gerou a morte, lesão corporal seguida de morte.
Galera, muita atenção nesse parágrafo terceiro, tá bom? Ele é muito cobrado em prova, principalmente quando a prova quer cobrar um crime préter doloso. Ela vai usar a lesão corporal seguida de morte como exemplo. Fechou? Vamos em frente. Parágrafo 4º. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à justa provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Professor, eu já vi isso daqui antes. É claro que você já viu isso daqui antes. Você viu isso daqui lá no artigo 121. Vem comigo aqui. Você viu isso lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Na hipótese de homicídio privilegiado, nós também temos a lesão corporal privilegiada. E é fácil de lembrar, porque são os mesmos requisitos e a mesma consequência que o homicídio privilegiado. Anotem, a lesão corporal privilegiada somente se aplica à lesão corporal dolosa, tá bom? Porque já caiu isso em prova. Não, a lesão corporal privilegiada não se aplica à lesão corporal culposa, assim como o homicídio privilegiado somente se aplica ao homicídio doloso, tá bom? Só uma anotação aí importante colocar. Não vou fazer muitos comentários sobre o parágrafo 4º, porque esses comentários que se aplicam aqui ao parágrafo 4º foi o que a gente já conversou lá no crime de homicídio. Temos a hipótese de lesão corporal privilegiada. E essa lesão corporal privilegiada, atenção, anota isso também, ela vai se aplicar a todas as hipóteses de lesão corporal, seja lesão corporal leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, ok? Então, se houver uma lesão corporal grave que foi praticada em razão do relevante valor moral, o agente vai fazer jus à diminuição de 1/6 a 1/3 da sua pena, que vai incidir sobre a pena da lesão corporal grave lá do parágrafo 1º, artigo 129. Vamos nessa. Parágrafo 5º. Substituição da pena. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa, de R$200 mil a 2 contos de réis. Isso é irrelevante, tá? Simplesmente saber que pode substituir a pena de detenção pela de multa. Primeiro, se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Segundo, se as lesões são recíprocas. Atenção, tá, pessoal? Este parágrafo 5º, ao contrário do parágrafo 4º, ele vai se aplicar somente à lesão corporal leve. O parágrafo 4º se aplica à lesão corporal leve, grave, gravíssima e seguida de morte. O parágrafo 5º aplica-se somente à lesão corporal leve, tá bom? Por quê? Porque diz aqui, olha, bem claramente, o juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, ou seja, se o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social, moral ou sob domínio de violenta emoção logo em seguida à justa provocação da vítima, bem como se as lesões forem recíprocas. Cuidado, tá? Porque às vezes lesões recíprocas podem configurar um agente respondendo pela lesão corporal e o outro agindo em legítima defesa. A hipótese aqui do inciso 2º é numa hipótese em que há uma lesão corporal recíproca, em que não há uma legítima defesa. Por exemplo, duas pessoas marcam de se encontrar, estão com raivinha um do outro e marcam de se encontrar para brigar. Não há legítima defesa nisso. Um praticou agressão injusta contra o outro praticou agressão injusta contra um. Ambos praticaram o crime de lesão corporal recíproca, ok? Cada um vai responder pela lesão corporal que vier a praticar, inclusive na medida da gravidade dessa lesão corporal que praticar um ao outro. Lesão corporal leve, grave, gravíssima ou seguida de morte. Se a lesão é culposa, pena detenção de 2 meses a 1 ano. Reparem que a pena da lesão culposa é quase que a mesma pena da lesão leve, né? Lesão leve é a pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A lesão corporal culposa só vai diminuir ali 1 mês na pena mínima. Então, detenção de 2 meses a 1 ano. A lesão corporal culposa, eles podem ser praticados em razão da negligência do autor, da
imprudência ou da imperícia. Ok? Por exemplo, estou conduzindo uma bicicleta no meio de uma calçada. Eu estou agindo de maneira imprudente. A calçada cheia. E nesse momento que eu estou conduzindo minha bicicleta, eu acabo atropelando uma criança. Eu pratiquei uma lesão corporal culposa naquela criança. Ok? Não morreu a criança. Lesão corporal culposa. Detalhe importante. Detalhe importante. Somente haverá lesão corporal culposa e somente haverá qualquer crime culposo se o agente tiver agido com negligência, imprudência ou imperícia. Estou eu conduzindo minha bicicleta, agora numa ciclovia, e uma criança passa correndo nessa ciclovia e eu acabo vindo atropelá-la e gerar lesões nessa criança. Eu vou responder pela lesão corporal culposa? Não. Porque neste caso eu não estava agindo de maneira negligente, imprudente ou imperita. Eu simplesmente estava conduzindo minha bicicleta numa ciclovia. Foi culpa da criança ou dos pais da criança que não cuidaram dela e ela acabou atravessando na frente da bicicleta. Ok? Somente haverá lesão corporal culposa e qualquer crime culposo do agente. Outro ponto importantíssimo já cobrado em prova. Quando a gente fala da lesão dolosa, nós temos diferentes graus, não é? Lesão leve, grave, gravíssima, seguida de morte. Quando a gente fala da lesão culposa, não há diferença de graus. Logo, esta pena de detenção de 2 meses a 1 ano vai ser atribuída ao agente, ainda que o resultado gerado na vítima é grave. O que é definido como grave, o que é definido como gravíssimo nos parágrafos 1º ou 2º. Ok? Na lesão corporal culposa, a gente não vai ter essa diferenciação. Vem comigo, professor, e se a lesão corporal culposa vier a gerar a morte da vítima? Aí, pessoal, a gente não vai estar diante da lesão corporal culposa. Não existe lesão corporal culposa seguida de morte. Se a lesão corporal culposa vier a gerar a morte da vítima, nós vamos estar diante do homicídio culposo. Ok? Atenção no parágrafo 6º, tá? Ele é muito cobrado em prova e basicamente isso que a gente conversou aqui é o que as questões vão cobrar. Sim, só mais um detalhe. Artigo 303 do CTB. Por que não dá para entender esse 3? Mas eu acho que os meus alunos aqui já estão começando a entender como que a minha letra funciona. Pessoal, se uma lesão corporal é praticada na condução de veículo automotor, vou repetir, se uma lesão corporal culposa é praticada na condução de um veículo automotor, não se aplica o artigo 129, parágrafo 6º. Vai se aplicar o artigo 303 do CTB. Então, lesões corporais culposas praticadas na direção de veículo automotor, CTB. Assim como um homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor, também aplica-se o CTB, o artigo 302, ok? Já foi cobrado em prova também, por isso que eu vou lembrando e falando. Aqui o parágrafo 6º não se aplica às hipóteses de lesões corporais culposas de trânsito. Muito bem, agora sim, vamos em frente. Parágrafo 7º, que diz: aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Vocês estão começando a reparar que várias daquelas disposições do artigo 121, várias das disposições do homicídio, se aplicam aqui na lesão corporal leve, na lesão corporal tanto dolosa quanto culposa. E aqui mais um exemplo, olha só. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121 deste Código. Ok, professor, lembra pra gente aí quais que são os parágrafos 4º e 6º do artigo 121? Estão aqui para vocês. Olha só o parágrafo 4º. Vamos atualizar para a lesão corporal. Vai ficar assim, olha. Na lesão corporal culposa, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa, só que não vai ser homicídio, né? Sendo dolosa a lesão,
A pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos. É isso. É isso. Não vou tecer muitos comentários aqui, porque nós já conversamos sobre o parágrafo 4º e 6º lá no artigo 121. É simplesmente sabermos que estas mesmas majorantes vão se aplicar também na lesão corporal. Artigo 121, parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Ponto. Eu também vou aumentar aqui de 1/3 se a lesão corporal praticada contra o agente for praticado por milícia privada ou por grupo de extermínio, ok? Então vamos pegar emprestado aquelas majorantes. As causas de aumento de pena do homicídio vão se aplicar às causas de aumento de pena da dolosa, bem como da lesão corporal culposa. Vamos nessa? Artigo 129, parágrafo 8º. Aplica-se à lesão culposa o disposto no parágrafo 5º do artigo 121. Mais uma disposição do artigo 121 que se aplica às lesões corporais. Qual que é agora? Estamos diante do perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade. Olha só o que diz. Na hipótese de... Vamos atualizar, né? Na hipótese de lesão corporal culposa, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Este é o perdão judicial, que é uma causa extintiva da punibilidade. Como eu já falei com vocês, esse daqui também já tratamos de maneira bem detalhada lá no crime do homicídio. Então, aqueles comentários que a gente fez, daquelas hipóteses que vão atingir a vítima de maneira tão grave que o juiz ele pode entender que se torne desnecessária a pena. Então, aquela mesma situação, aquele perdão judicial que é admitido no homicídio, é admitido também aqui na lesão corporal. Fechou? Pessoal, vamos fazer uma parada. Próximo bloco a gente continua. Até lá.